Olá, mulheres de Deus, tudo bem? A paz de Jesus, boa tarde, salve Maria. Que bom ter vocês aqui, né? Quem tá chegando aí, seja muito bem-vinda. Que alegria. Olá, Lourdes, Fabiana, tudo bem? Sejam bem-vindas, Michele, que bom ter você aqui, saudade, quanto tempo, né, Michele? Letícia, o professor Felipe Aquino já entrou, seja bem-vindo, professor. A Grace, a Thaís, seja bem-vinda. Fabiana, Grace, Paula, Andressa, mulheres de Deus, sejam muito bem-vindas à paz de Jesus, que alegria receber cada uma de vocês aqui conosco. Boa tarde, salve Maria. Hoje nós temos aí, professor, o senhor me desculpe, mas eu tenho um convidado de honra aqui também, que é o marido aqui, o Thales. O Thales, eu convidei ele para estar conosco porque ele é um fanzaço aí do professor Felipe Aquino e eu sou fã do Thales, do professor, então os dois tinham que estar aqui conosco, né? Bendito seja Deus. Então vamos lá. A sogrona tá aí também, que bênção, parabéns, sogrona, hoje é aniversário da sogrona. Parabéns, mãe. Que bênção, Deus abençoe. Bendito seja Deus pela sua vida, sogrona, porque me trouxe o bendito aqui. Me chama lá. Eu já vou chamar o professor. Quem tá chegando agora aí, que não nos conhece, né? Oi, tia Marinete, seja bem-vinda. Léo, a Sandra, seja bem-vinda. Olha só, quem é a primeira vez que está participando aqui conosco, nós somos o projeto Lapidando Mulheres. Nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Nós somos um projeto que começou de um convite de um sacerdote, tá? O sacerdote me atendendo em confissão, depois me chamou para conversar. E ele falou assim: Camila, o seu trabalho precisa ir além. Você precisa muito mais e você pode muito mais evangelizar com o seu trabalho, né? E o nosso diretor, nosso orientador espiritual, acompanhando toda a nossa trajetória, ele foi nos orientando até chegar no Lapidando Mulheres, né? E assim, eu fico muito feliz, né? Porque o Senhor foi conduzindo e foi confirmando. E preparando essa live de hoje com o nosso professor, eu me recordava que esse projeto, inicialmente, nós gostaríamos que ele chamasse, Mulheres Voltem para Casa, né? E não tinha me atentado com o tema dessa live e a sugestão inicial do nome do projeto. E depois de desenrolar, nós fomos trabalhando dentro do Lapidando Mulheres, né? E o que aconteceu? Formando essa live de hoje, quando nós convidamos o professor para falar conosco sobre Católicos Voltem para Casa, é um projeto, Católicos Voltem para Casa, é um projeto que tem esse livro que tem um livro que a editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, eles editaram, Thales, eu falo assim? Eles publicaram, né? E o Católicos Voltem para Casa é um projeto que começou nos Estados Unidos. Na verdade, foi um convite do Papa João Paulo II, Santo João Paulo II hoje, né? Eu acho que eu não sei direitinho que ano que foi, eu sou muito, assim, ruim com datas, talvez o professor vai lembrar melhor que nós. E foi o Tom Peterson, depois de 10 anos desse convite do Papa João Paulo II, o Tom Peterson, ele teve o processo dele de conversão para a igreja. Na verdade, ele era católico, mas ele não era fervoroso, ele não colocava Deus acima de tudo. E aí ele teve esse processo dele de conversão. E aí o que aconteceu? Quando ele teve esse processo de conversão, ele teve no coração de começar a trabalhar com Provida, movimento Provida. Só que um bispo da cidade dele virou pra ele e falou assim: Tom Peterson, eu tô falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos assim. Tom Peterson, não adianta você trabalhar com o movimento Provida se as pessoas ainda não se convenceram da fé. Não tiveram convencimento da fé.
E aí ele pegou e teve a inspiração de trabalhar com o chamado do Papa João Paulo II, que é católicos voltem para casa. Né? Então tudo começou com esse movimento do Tom Peters, do Papa João Paulo II, depois Bento XVI deu continuidade a esse movimento. E agora o Tom Peterson coordena isso. E o professor Felipe Aquino trouxe para nós, dos Estados Unidos, esse livro, pela editora dele. Uma riqueza para nós católicos. Até os comerciais deles passam na TV americana, norte-americana. Ele já trouxe diversos católicos de volta para casa. Bom, eu vou chamar o professor, mas o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês? Primeira coisa, eu passei um tempo, eu coloquei meu testemunho lá nos stories, depois você vai lá e assiste. Mas a minha família, ela se dizia católica, porém também não éramos católicos. Nós só tínhamos essa colocação cristã católica, porém a gente não vivia o catolicismo. E muitos de nós brasileiros, nessa pandemia, temos essa mesma atitude. Por isso dessa live. Então nós vamos chamar o professor Felipe Aquino para a gente se estruturar, voltar a nossa paixão para a nossa igreja católica, para que a gente volte juntos para o olhar para o Senhor. Amém? Vou chamar o professor. Então, sejam todas muito bem-vindas. Boa tarde, a paz de Jesus. Eu e o Tati estamos combinando, né? Vocês falaram ali. Professor Felipe! Uma alegria poder estar junto com vocês nesse programa Lapidando Mulheres, para a gente conversar um pouco. Estou aqui à disposição para ajudar nessa caminhada bonita. Amém. Muito obrigada, professor. Pode falar, amor. Prazer, professor. Estava falando com a Camila hoje, o dia que eu convidei o senhor, foi um prazer o convite, né, o aceite do senhor. Eu acompanho a Canção Nova, os eventos lá em Lavrinhas, de História da Igreja, desde 2005, aquele retiro fechado, né, aprendendo História da Igreja, o Catecismo, e vem aí por 17, 18 anos essa convivência com o senhor. Então eu posso dizer assim que, graças a Deus, em toda a minha graduação, a pós-graduação, né, o mestrado, doutorado, graças a Deus eu tinha o senhor, né, como um alicerce da igreja, da fé, que não deixava a gente ir para lá e para cá, porque o senhor sabe mais do que ninguém, esse meio universitário, se nós não tivermos aqueles dois ombros de gigantes para nos levar adiante, né, a gente pode titubear, né, vacilar no caminho. Então, muito obrigado. Eu sei que o senhor não gosta muito de ser elogiado, né, mas graças a Deus, eu quero fazer esse agradecimento em público. Muito obrigado pelo aceite, é um prazer estar com o senhor aqui, tá bom? Bom, Thales, é uma alegria para mim, sabe? Me lembro que um dia nós nos encontramos lá nos Estados Unidos, não foi? Uhum. Jantamos juntos lá, nem me lembro mais aonde foi, só me lembro que foi uma das vezes que eu fui lá com a Zila. E é muita alegria, né? Eu acompanho você muitas vezes, nós conversamos de vez em quando pelos e-mails. O e-mail. E a Camila também, desde os tempos aí da sua mãe, seu pai, né? Amizade de longa data, graças a Deus. Estamos aí, olha, eu fico muito feliz de vocês colocarem aí o livro do Tom Peterson, porque eu conheci também esse programa dele, esse projeto dele pela televisão, e entrei em contato com ele, trouxe inclusive ele aqui no Brasil, né, num dos meus programas, Escola da Fé, e eu fiquei realmente encantado com tudo que ele me falou, né? Ele me disse que, porque ele é um homem especialista em mídia, né? Em vídeos. Tanto que ele faz vídeos maravilhosos de 1 minuto. No vídeo de 1 minuto ele consegue colocar um monte de informação. Uma coisa realmente fantástica. Tem de usar a mídia, né? E como a Camila colocou, quando ele se converteu, ele pensou exatamente isso. Eu vou usar a mídia para trazer os católicos de volta para casa. E olha, ele me disse, o Camila, que ele trouxe já mais de 2 milhões de pessoas de volta para a igreja. Que coisa maravilhosa. Nossa! Realmente aquilo que o bispo pediu para ele foi uma coisa inspirada pelo Espírito Santo. Foi. E aí a gente lendo o livro dele e vendo o que ele contou, né, realmente é uma coisa fantástica. E ele quer divulgar esse projeto dele
aqui na América do Sul, já entrou com um projeto no México, parece que também na Colômbia. Eu acho que ele está descendo, né? E ele quer também trazer aqui no Brasil, né? Eu tomei a iniciativa, inclusive, de pegar esses pequenos vídeos dele e ele pediu para eu fazer a versão para o português. Então, passei para a Canção Nova e a Canção Nova tem publicado esses pequenos vídeos dele, né? Alguns é com a minha voz, outras vezes com outras vozes. Realmente uma coisa muito boa. Mas, olha, estamos aí à disposição para essa nossa conversa. Eu só queria rapidinho mandar um beijo para minha mãe, que é aniversário dela hoje. Se eu não falar, vai ficar brava comigo. Mãe, Deus te abençoe, te amamos muito. Feliz aniversário. Tá? Deus abençoe, uma graça no seu dia. Né? Temos uma live tão especial. Um beijo para a senhora, feliz aniversário. Amém. Ô, Thales, eu estou te ouvindo um pouco baixo. A Camila eu estou ouvindo bem. Eu acho que... Vou falar mais perto do microfone. Do celular aí. Eu tenho um pouco de dificuldade auditiva, sabe? Que eu uso aparelho de audição, mas a Camila eu estou ouvindo bem. Mas tudo bem. Tá ótimo. Mas a Camila fala alto mesmo, doutor. Professor. Professor, então, quando nós chamamos o senhor aqui, né, era o convite para que as mulheres tivessem esse novo, na verdade, esse encantamento pelo retorno para casa, né? Porque nós mulheres, nós temos um desafio muito grande que pelo feminismo, na verdade, nós, grande maioria, já nascemos com o feminismo, né? Então, como nascemos com o feminismo, somos frutos do feminismo, nós temos uma grande dificuldade de ter essa paixão por coisas de casa. É como se a casa fosse um lugar para nos prender, aprisionar. E o mundo lá fora fosse uma oportunidade de crescimento. Escapar. É uma fuga da nossa identidade, né? Então, nós temos essa grande luta feminina dentro de cada mulher. E o que acontece, professor? Quando eu falei isso com o senhor, eu falei assim, eu fui rezar, continuar a oração e fui continuar lendo o livro do Tom Peterson. E aí, quando o bispo fala para o Tom Peterson que o movimento pró-vida só acontece quando a pessoa for convencida de voltar para dentro da igreja, eu falei, gente, não adianta fazer a mulher voltar para dentro de casa se ela não ama o que é casa. O que é igreja, né? Então, antes de ter uma igreja do lar, uma igreja doméstica, uma igreja... a gente precisa amar a nossa igreja, né? Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo vai se ordenando. Aí vem a virtude da ordem, né, professor? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso, né? Sobre esse amor à igreja. E como que foi na família do senhor trazer esse amor para os filhos do senhor e também para a Zila, não é? Zilda, a esposa do senhor. Olha, eu nasci numa família católica, graças a Deus, né? E até escrevi um livro porque sou católico, né? Então, como eu nasci numa família católica mesmo, né? Minha mãe era de rezar o terço diário e era com hora marcada, às 6 horas da tarde. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi uma das melhores coisas da minha vida. Sabe, nós éramos 9 irmãos, hoje somos 7, 2 já faleceram, mas olha, todos os meus irmãos estão na igreja, nenhum deles se separou da esposa até hoje. Eu tenho, acho que uns 30, 40 sobrinhos, nem sei quantos exatamente, né? Mas eu sinto que, sabe, aquele terço da minha mãe, do meu pai, foi que segurou a nossa fé, a nossa firmeza em Deus, sabe? Você falou uma coisa aí muito importante, o seguinte, parece que a mulher, ela pensa que a realização dela está fora de casa. É uma ilusão. Não que a mulher não deva ter atividades fora de casa. Pode ter, deve ter. Mas a atividade principal na mulher não pode deixar de ser o lar. E esse é um grande problema que hoje nós vivemos. Sabe, quando houve, em 1995, uma conferência da mulher, da ONU, lá na China, né, em Pequim, o Papa João Paulo II mandou uma comitiva da igreja. E foi chefiando essa comitiva uma doutora americana, uma advogada, Mary Ann Glendon. E ela ficou horrorizada quando ela chegou lá e pegou o documento de trabalho do Congresso da ONU
sobre a mulher. E ela ficou horrorizada, porque ele disse que o documento exaltava a mulher em todos os aspectos, menos como esposa, como mãe e como dona de casa. Dona de casa no sentido, não é aquela mulher que só fica em casa, mas é uma mulher que é do lar também, mesmo sendo uma profissional fora de casa. E aí ela colocou o seguinte, né? Por que acontecia tudo isso? Esse relato dela, eu até coloquei no livro que eu escrevi, Família Santuário da Vida. Ela conta que a estratégia da ONU para desconstruir a família, há um plano internacional, e esse plano é pilotado pela ONU, que envolve não só aborto, eutanásia, mas a desconstrução da família. E quais são os 3 pilares que eles querem cortar para que a família caia? Primeiro, a própria noção de família. A noção de família é tida como algo negativo. No fundo, é uma influência marxista, que vê assim, a família ela é opressora, porque na família o marido oprime a mulher e pai e mãe oprimem os filhos. Então, tendo aquela mentalidade de luta de classe e tal, jogar rico contra pobre e patrão contra empregado, também a família tem que acabar, porque a família ela é conflitante, então qual é o jeito de você acabar com a família? O jeito de você jogar mesmo, marido contra mulher, pai contra filho e tal, né? Porque a família é concentradora de renda, então isso é negativo. Então, o primeiro conceito que hoje nós temos que entender é que há uma ação orquestrada internacional para destruir a família cristã. Por isso que se enfoca tanto a ideologia de gênero. Porque se não existe gênero, eu não sou homem nem mulher, eu escolho o meu gênero, e gênero tem mais de 50 hoje, né? Esse dia eu estava lendo uma matéria dos Estados Unidos, fala em 50 tipos de gênero. É homossexual masculino, homossexual feminino, transexual, bissexual, transgênero, e vai embora a lista. Ora, se você acaba com sexo, não há mais sexo, agora é gênero, você acaba com a família cristã. Porque a família cristã, Deus criou o homem e a mulher. E disse, crescei e multiplicai-vos, sereis uma só carne. Então, a primeira coisa que as mulheres cristãs têm que ficar alerta hoje, é que há uma tentativa para destruir a família. E aí, para destruir a família também, entra o aspecto da maternidade. Tem que destruir também a maternidade. A mulher que é mãe não tem valor, porque a mulher ser mãe é ser escrava de uma criança, entende? Aí você não pode se promover como não sei, top model, isso, mas aquilo. Então, destruir a maternidade. Né? E outro ponto que eles colocam são os 3 pilares da família. Né? A fecundidade, os filhos, a indissolubilidade, acabar com isso. Então, vamos incentivar o divórcio, etc., coisas desse tipo. Né? E outras coisas que estão ligadas com a vida que dependem da família. Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que ficar muito alerta. Né? Eu quero lembrar aqui, sabe, Camila, uma coisa que pode parecer assim meio estranha à primeira vista, mas São Paulo tem uma frase na carta a Timóteo, que São Paulo fala assim, a mulher se salva pela maternidade. Isso é muito forte. Não quer dizer que a mulher que não é mãe, ela não se salva. Porque isso aqui está cheio de santas aí, virgens, que não tiveram mãe, não fizeram filho. Mas o São Paulo diz assim, a mulher que é casada, a vida dela de esposa, a vida dela de mãe, é uma vida santificante. Por quê? Porque quem é mãe sabe que o filho exige dedicação, exige exemplo. Né? Tem uma senhora que disse um dia para mim, estou falando sobre educação de filhos, tal, etc. Ela disse, professor, o filho sai da barriga da gente e passa para a cabeça, e da cabeça não sai nada. Não é verdade? É verdade. Sai da barriga da mãe, passa para a cabeça, e da cabeça não sai mais. O filhinho pode ter 50 anos de idade, é meu filhinho. Entendeu? Porque é a carne dela, é o sangue dela, é o amor dela. Então, isso é uma coisa muito importante. Hoje, eu fico muito triste, sabe, de ver exatamente
o que levou à destruição dos lares? Levou à destruição também da fé, da religião. Porque quem põe a religião em casa é a mulher. De vez em quando o homem. Normalmente a mulher arrasta o homem. Normalmente. Vocês são testemunhas. Toda palestra que eu faço, no mundo inteiro, 80% é mulheres. É ou não é? É verdade. Os encontros. Meia-meia encontro de casais. Que é metade de homem. E olha lá, quando a mulher não vai Muda essa proporção, né? Mas a mulher, ela tem um coração muito mais feminino, muito mais ligado a Deus. Então, é a mulher que põe a fé dentro de casa. É a mulher que tem que chamar a família para rezar. É a mulher que tem que, né, levar os filhos para... É claro que o marido também. Mas como o marido ele é mais voltado para o mundo, o homem é mais voltado para o mundo. Né? Jean Monnet dizia assim que o mundo para a mulher é o seu coração. O coração para o homem é o mundo. Então, como o homem ele se dispersa muito, ele não liga muito em Deus. Não estou dizendo que são todos os homens, mas a mulher não. Como a mulher é muito mais afetiva, muito mais sensível, muito mais... Mãe, ela foi feita para ser mãe. Então, ela sintoniza com Deus muito mais. Então, o papel da mulher no lar, de formar um lar cristão, de verdade, que reza, que ama a Deus, que segue os mandamentos, né? Que, não sei, participa da vida sacramental, desde o batismo, da crise, da primeira Eucaristia. A mulher tem esse papel. Papa Paulo VI dizia que o homem tem um primado da razão, mas a mulher tem um primado do coração. Que lindo. E a fé tem muito a ver com o coração. A fé é também razão. João Paulo II disse, a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. A gente não pode ficar só na razão e nem só na fé. Tem que ser as duas coisas, né? Então, esse é um ponto fundamental. E aí entra toda a importância na educação dos filhos. Né? Sabe, um dia aconteceu uma coisa comigo que eu achei interessante. Quando a gente completou 30 anos de casado, já faz tempo, já faz uns 15 anos, meus filhos fizeram eu e a mãe ir para eles, com eles, passar uma semana numa praia. 30 anos de casado, sai um pouco desse computador aí, vamos, e fomos. E um dia eu caminhando com meus filhos mais velhos, eu tenho 5 filhos, né? Eu caminhando com o mais velho, que é o Mateus, na praia, caminhando, conversando. Ele é engenheiro, hoje o Mateus está com 45 anos. Ele disse, pai, está faltando o senhor escrever um livro. Ele tinha 30 anos na época. Eu disse, mas que livro, Mateus? Porque eu sou católico. Eu falei, peraí, você não sabe? Eu te eduquei na fé católica, estamos aqui. Não, pai, eu sei, só que meus amigos não sabem. Meus amigos não sabem nada. E pergunta para mim assim, pai, Mateus, por que eu não posso ser espírita, Seixnoye, e Hare Krishna, islâmico, budista, zen, não sei o quê? Então eu queria ter um livro para eu entregar para eles. Está aqui, ó, porque, sabe, aquilo caiu na minha cabeça, assim, como uma palavra de Deus. Paulo VI diz que, às vezes, Deus fala até pela boca dos ateus, né? Então, eu acho que fala também pela boca dos filhos, né? Mateus, eu te prometo, eu vou voltar para casa, vai ser o próximo livro que eu vou escrever. Até que eu botei uma dedicatória para ele, em agradecimento. Né? Mas o que é isso? Onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar no seguinte, por que essa juventude hoje não sabe nada de fé? Dói no meu coração, o Camila, Thales. Você, o Thales, é professor universitário, vocês sabem disso. Você vai para a universidade, dá pena, porque o jovem às vezes sai de casa, vai para a universidade e ele toma um banho de paganismo, ele toma um banho de ateísmo. Os filósofos que estão hoje conduzindo a cabeça dos jovens são filósofos ateus, materialistas, muitos deles marxistas. Então tem que estar na moda hoje Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, Engels, Marx, Lenin, e tudo materialista, ateu, que tem prazer de bater na igreja, tem prazer de atacar Deus. Né? E aí a cabeça do jovem fica um pandemônio. Entende? Ele se volta contra Deus, se volta contra a igreja, fica um jovem agitador.
né? Esse movimento feminista que a gente vê hoje, extremamente negativo, chega assim a ser asqueroso, né? Asqueroso. O que essas mulheres fazem? Eu vi um filme delas simulando Nossa Senhora abortando Jesus. Você deve ter visto isso. Outra, fazendo coisas horrorosas desse tipo, defecando dentro de igreja. Estou explicando essas cenas horrorosas porque está acontecendo. Atirando coisas em padres e bispos, sabe? Tirando a roupa em público, sabe? De onde é que vem isso? Eu tenho pena dessas criaturas. Não tenho raiva, não, eu tenho pena. São criaturas que não tiveram um pai e uma mãe para mostrar para eles a fé lá na infância. Então, você que é mãe, você que é mulher, você que tem filho, pensa nisso. E quanto mais cedo você sentar seu filho no colo e falar de Deus para ele, falar da moral para ele, falar dos mandamentos para ele, mais você vai ter um filho equilibrado, vai ter um filho... Eu tenho 5 filhos, graças a Deus equilibrados. Mas eu fiz isso desde pequenininho. Quem é Deus, meu filho? Olha para a natureza. Não é difícil falar de Deus. Olha para um passarinho. Quem fez esse passarinho bonito que canta? Quem ensinou esse passarinho a fazer um ninho? Se ele não tem nem mão, não tem nem inteligência, entende? Então, o papel da mãe nisso tudo é muito importante. Bom, já falei muito, deixar vocês falarem um pouco. Não, é isso mesmo, professor. Aqui em Goiânia, o senhor está me ouvindo bem? Melhorou? O senhor tá me ouvindo? Tô. Então, aqui em Goiânia, nós participamos de uma comunidade também chamada Luz da Vida, né? Aqui o fundador é o Luiz Antônio. E aqui, à frente, por muito tempo e ainda hoje, é trabalhar com as famílias, né? A importância da mulher, a questão das famílias numerosas, né? E agora já tem uns 5, 6 anos que nós temos, até mesmo para as famílias, retiros espirituais voltados no progresso espiritual. Porque também a gente sabe, e é muito importante, a questão da oração. A família rezar junto, um sair para fazer um retiro espiritual, né? A gente trabalha muito aqui na comunidade com as vias do progresso espiritual e agora a Noite Escura de São João da Cruz. Então a gente vê na comunidade um crescimento absurdo, porque a família crescendo junto em direção a Deus, né? É aquela base que o senhor falou para a família toda crescer, os filhos ter um sustento para ir para uma escola, para ir para uma universidade. Não é verdade? Olha, Thales, e a gente sabe que a única fonte de justa censura que existe hoje é na família. Porque hoje, com o advento do celular, o advento da internet, as crianças veem tudo. Então, se a criança não é monitorada pelos pais, acompanhada pelos pais, meu Deus do céu, tudo pode acontecer na vida de uma criança. A gente está vendo aí, tem coisas até que levam até ao suicídio, né, de jovens. Então, hoje é muito importante, sabe, que as mães cristãs, a gente está falando aqui muito para as mães, né, gastem tempo com os filhos. Você falou uma coisa muito importante no começo, que eu registrei aqui, né? A mulher não se realiza fora de casa, ela se realiza dentro de casa. A gente ama aquilo que a gente constrói. Olha, eu tenho um testemunho para dar. Eu sou casado, eu casei praticamente há 48 anos atrás. Criamos 5 filhos, temos hoje aí 12 netos. Eu não troco nada na vida, Thales, por estar com eles. Final de semana, um jantar com eles. Toda quarta-feira a gente se reúne para rezar um terço aqui na minha casa, ou na casa de um deles. E quem puxa as dezenas são as crianças. As crianças. Cada um puxa uma dezena. Ali, a partir de já estar fazendo primeira comunhão, né? A Gabrielinha, a Isabelinha, com 9 anos, 10 anos, e os pais juntos rezando. Então, a família é uma escola de oração, e não só de oração, de virtudes. Escola de virtudes. Porque ali você ensina a criança, né, a não ser soberba, não ser vaidosa, não ser arrogante, não ser prepotente. Você ensina a criança a ser humilde, a respeitar os outros.
né? Ensina a criança a não ser egoísta, né? Não, tudo é meu, é meu, é meu, o brinquedo é meu. Não, você ensina a criança, não, tem que dividir, né? Sabe, ensina a criança a preservar, já conforme a idade vai crescendo, a questão da pureza, a questão do sexo. Ensinar para a criança que o sexo é só no casamento. Sexo não é uma brincadeira, não. Ou seja, a família hoje, ela é uma eu diria assim, uma oposição ao que acontece no mundo hoje, né? O mundo, enquanto a família cristã faz eu diria, uma pregação sistemática de valores, de virtudes, o mundo faz uma pregação sistemática de antivalores. Principalmente a televisão, a mídia, né? E a mídia é terrível nisso, né? Como o padre João um dia me disse, né? A mídia transforma um vento num furacão, né? E detona tudo com esse furacão, né? Quer dizer, então, os pais têm que ficar muito espertos com relação a isso, né? Hoje, mais do que nunca, eu recomendo aos casais cristãos, a gente fala casal cristão porque tem essa consciência, né? Mas todo casal precisaria ter essa consciência de educar o filho na fé, né? Nos valores, na virtude. E a família é um ambiente propício para isso. Eu acho bonito quando o Papa João Paulo II, lá no ano de 1994, que foi o Ano Internacional da Família, patrocinado pela ONU, inclusive, o Papa João Paulo II escreveu um documento que ele chamou Carta às Famílias. Vale a pena ler esse documento. Se entrar no site do Vaticano, a gente acha, Carta às Famílias. E ele chamou ali a família de santuário da vida. Eu até escrevi um livro com esse título. Porque santuário da vida, é importante a gente focar um pouco nisso aí. A palavra santuário quer dizer lugar santo. Santuário, ário do grego, do latim, lugar. Então você tem armário, vestuário, santuário. É o lugar de coisas santas. Então a família foi feita para ser um lugar de coisa santa do quê? Da vida. Então é um santuário da vida, um lugar que vai cuidar da vida. Porque é na família que a criança é gerada, é gestada, nasce, é educada, cresce, se casa, tal, né? E depois constitui a sua família. E na família a gente morre na família, né? Eu perdi minha esposa há 8 anos, né? Com câncer depois de 6 anos. Mas que coisa bonita, né? Você ter os filhos acompanhando você nessa luta, né? E no momento que ela morria diante de nós 5, rezando com ela o texto da misericórdia. Entende? Então, na família você nasce, cresce, vive e morre. E quem não tem família, né? Fica muitas vezes, falta o chão para a pessoa, às vezes, entendeu? Com a questão, por exemplo, da depressão, eu me lembro que uma vez o Vaticano fez um simpósio lá para estudar a questão da depressão. E sabe qual é a conclusão que chegaram? E o Vaticano, quando faz um simpósio, vocês sabem, eles são os maiores especialistas do mundo. Do mundo. Prêmios Nobel. O Vaticano tem na Academia Pontifícia de Ciências, a gente sabe, mais de 20 prêmios Nobel que assessoram o Papa. Então, é sempre coisa de alto nível. E qual é a primeira conclusão que eles chegaram? Que o fator que mais ajuda a pessoa a sair de uma depressão é a família. A família chegar junto. Que riqueza. Com a oração, com acompanhamento. Entende? Então, a gente vê, tudo isso é muito importante, né? Agora, isso tudo, a gente volta naquilo que vocês falaram, a partir do momento que a família também volta para Deus, que a mãe e o pai voltam para Deus. Então, eu falo com muita segurança, sem medo de errar, as mulheres que nos ouvem. Se você quiser ter uma família equilibrada, com filhos saudáveis, paz no seu lado, leve a sua família para Deus. Uma vida de oração, vida sacramental. Medite a palavra de Deus, a Bíblia. Leiam o Evangelho, leiam junto, entende? E outras coisas, né? Ensine os filhos a viver a caridade cristã.
viver o amor ao próximo, né? Enfim, as irmãs se respeitarem, né? E aí uma coisa muito importante também, sabe, Tade? Eu gosto de enfatizar isso com relação às mães na educação dos filhos. A gente, para educar os nossos filhos, uma coisa que eu aprendi com a vida e que aprendi também com os livros, né? A gente precisa conquistar os filhos. Eu insisto muito nisso, né? Antes de você dizer para o seu filho, olha, Jesus te ama, Deus te ama, você tem que dizer, eu te amo. Ele tem que primeiro experimentar o seu amor. Não adianta um pai, uma mãe que vive brigando no filho, humilhando o filho, batendo no filho e não sei o quê, e depois querer ganhar a confiança do filho. Não vai ganhar. O filho só vai ouvir um pai, só vai seguir um pai e uma mãe que o conquistou. A conquista é uma coisa fantástica na vida. Você vê, quando uma moça conquista um rapaz, ou vice-versa, ele fica meio bobo por causa dela. Não fica? Quem já foi apaixonado por alguém sabe, né? Ele não quer saber. Ela quer ir no baile, ele vai no baile. Ela quer ir ele vai. Ele não quer, ele quer ir atrás dela. Não é isso? Por quê? Porque ela roubou o coração dele. Ele roubou o coração dela. Entende? Então, o pai, a mãe, precisam fazer uma conquista do filho. Uma vez, eu já contei isso nas palestras, né? Uma vez eu estava aqui na cidade aqui perto de nós, São José dos Campos, de carro, e passou na minha frente um carro. Onde estava escrito, conquiste o teu filho antes que o traficante o faça. Nossa. Eu tinha 5 filhos adolescentes nessa época. Já faz aí quase uns 30 anos isso. Eu comecei a pensar, o que é conquistar um filho? Aí, como é que o traficante conquista o seu filho? Primeiro vai dando a droga para o seu filho de graça. Aí, quando o seu filho viciou, pronto. É cativo dele. Ele passa a vender a droga para a criança. Então, comecei a pensar, o que é conquistar um filho? Será que eu tenho que dar para o meu filho o tênis da marca, a bicicleta da hora, a camiseta que ele quer? Então, não é por aí, porque senão o pobre não pode conquistar seu filho. Aí eu comecei a entender, e lendo também uns livros muito bons de um pedagogo francês que já morreu, André Berger, né? O André Berger dizia assim, que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Nossa. Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. E as qualidades dos filhos são filhos das qualidades dos pais. Olha a responsabilidade do pai e da mãe aí. Então eu comecei a entender que conquistar um filho não é com aquilo que você dá para o filho, é aquilo que você é para o seu filho. Isso é muito importante. Você é amigo. Você gasta tempo com ele. Você não o humilha na frente dos amigos. Você ama os amigos dele, porque ele ama os amigos deles. Entende? Você gasta tempo com ele. Você faz programas e leva ele junto com você. Entende? Aí você conquista o filho. Um filho desse, nunca mais ele te esquece. Nunca mais ele te abandona. Entendeu? Eu não quero aqui aparecer, não, mas eu queria aqui dar um outro testemunho, que é o seguinte. Eu estou viúva há 8 anos e eu moro sozinho. Moro sozinho aqui na minha casa, com Deus, com a Virgem Maria, né? Mas veja, eu não cozinho, não preciso cozinhar. Por quê? Cada dia eu almoço na casa de um filho, como são 5 filhos, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? A única coisa que eu compro na minha casa é produto de beleza, é produto de limpeza, praticamente. Porque não preciso comprar. E qualquer coisa que eu preciso, está sempre um deles aí. Pai, precisa daquilo, não precisa daquilo. Entendeu? É a conquista. Mas por que isso? Porque eu entendi que quando eles eram criança, eu precisava levá-los comigo para andar de bicicleta, soltar pipa, jogar futebol. Entendeu? E eu nunca deixei de trabalhar para Deus. Nunca deixei de trabalhar para Deus, mas equilibrava as coisas. Né? O casal não pode nem abandonar os filhos, nem por causa de Deus. E não precisa fazer isso. Porque nós não somos padres e freiras, nós somos casados. A primeira responsabilidade nossa
O casamento é o esposo, a esposa e os filhos. E dentro desse amor conjugal, dar um testemunho ao mundo. Né? O Papa João Paulo II, no ano 2000, no jubileu do ano 2000, que ele celebrou o jubileu dos médicos, jubileu, né, dos soldados, jubileu não sei o quê, jubileu das famílias. Aí ele falou uma frase muito interessante para os casais. Casais cristãos, sejam para o mundo um testemunho do amor de Deus. Sejam para o testemunho. Não precisa falar, não precisa gritar, só com a vida. A vida que o casal leva. E o povo percebe. Aquele casal que se ama, que ama os filhos, que vão à igreja. Pô, olha um casal cristão, olha um casal aí de Deus. Sejam para o mundo um testemunho do amor de Deus. A vizinhança percebe. Nossa, aquela família reza. Nossa, aquela família ajuda aí, trabalha na igreja. Entendeu? Eu penso que isso aqui a gente precisa ir amadurecendo nas famílias cristãs. É verdade. É verdade. E, professor, algo que o senhor sempre fala e que me fica assim, muito na memória, né? Quando eu vou conversar com as mulheres do Lapidando e quando eu e o Thales também, a gente conversa e surge essa questão da confiança em Deus, né? De ter muitos filhos, de família numerosa. Eu lembro do senhor falar o testemunho com relação aos pães, né? Cada vez que nasce um filho, vem mais um pão também. E chega, traz um pão debaixo do braço. Eu não sei quem colocou essa frase, mas é bonita. Cada filho que vem... E olha, e é verdade, você sabe? Uma das coisas que hoje mais o mundo tem medo é de ter filho. Mas, sabe, é um medo que não é de Deus. Não vem de Deus. Porque você abre lá o Salmo 126, o Salmo 126 diz: os filhos são uma bênção de Deus. O catecismo da igreja diz assim: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. É claro que a igreja fala de paternidade responsável. O casal não vai ter os filhos que não puder criar. Mas o que acontece hoje é o seguinte: a coisa está de cabeça para baixo. Os casais que poderiam ter 4, 5, 6 filhos e educar bem, às vezes quer ter um só ou 2. E aquele, muitas vezes, que devia ter 1, 2 só, às vezes está com 6, 7, 8. Quer dizer, a coisa está de perna para o ar. O que a igreja quer? Vamos desvirar esse negócio? Os países ricos estão acabando. A gente sabe que a Europa hoje, por exemplo, não tem um país na Europa que consiga manter mais a população. Por quê? Porque está acabando. Né? Porque para você manter a população, você tem que ter, no mínimo, 2,1 filhos por casal, na média. Não tem nenhum país na Europa que tenha isso mais. E nem o nosso Brasil. O nosso Brasil está com 1,6, 1,7 filhos por casal. O que significa isso? O Brasil também vai entrar numa situação de implosão demográfica. Vai virar um país de cabelo branco. Não vai demorar muito. E isso é trágico. Sabe por que isso é trágico? Eu vou dar um dado aqui que todo mundo vai entender com facilidade. O Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Eu estive no Japão. No Japão é tudo otimizado, porque eles precisam aproveitar tudo. E no Japão não tem fome, no Japão não tem endemias, assim, né? Diferente. Não tem analfabetismo. 60% do povo japonês tem nível superior. No Brasil é 15%. Eles têm, guarda isso, tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Quanto que nós temos no Brasil? 20. 20. O Brasil, perto do Japão, é um país desabitado, é um deserto. E é fácil de entender isso. Você pega um avião aqui em São Paulo e vai até Recife, 3 horas de viagem, o que você vê embaixo? Verde, 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 verde. De vez em quando você vê uma cidadezinha. Ou seja, o Brasil é um país desabitado. E não é só o Brasil, é toda a América Latina. A América Latina toda tem, em média, 20, 25 pessoas por quilômetro quadrado. Enquanto que o Japão tem 330. Só um dado interessante. Pra gente, se nós quiséssemos, aqui no Brasil, se sentir no Japão,
era preciso pegar a população do Brasil e multiplicar por 16. Ou seja, você pegaria 200, vamos pegar 200 milhões de habitantes do Brasil, multiplica por 16, você vai ter 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. O país mais populoso do mundo é a China, que tem 1 bilhão e 300 por aí. Se nós no Brasil quiséssemos sentir na densidade demográfica do Japão, nós teríamos que ter aqui 3 bilhões e pouco. E eles, com essa realidade, não têm fome, não têm analfabetismo, não tem nada. Porque tem educação. Então, o que eu estou querendo colocar com isso? A igreja não aceita a teoria de que é preciso eliminar a vida para salvar a vida. Aí entra a cultura da morte. O que é a cultura da morte? Ah, tem muita gente, vamos abortar, vamos fazer eutanásia, o velho já não trabalha mais, o velho ocupa um leito do hospital que podia ser ocupado por um jovem, ele, além dele não trabalhar, o danado ainda ganha uma aposentadoria, então isso pesa para o Estado. Então vamos resolver isso? Vamos eutanasiá-lo. Vamos. Você vê hoje a Bélgica, a Holanda fazem mais de 4.000 eutanásias por ano legalizada. A família é autorizada legalmente a matar o velhinho, a velhinha que já está. Tanto assim que tem velhinhos da Holanda fugindo para a Alemanha, dos asilos, para não ser eutanasiado, porque na Alemanha não tem ainda a eutanásia oficial. Então, tudo isso cai dentro da família. Quem tem uma família cristã não aceita uma coisa dessa. Pelo contrário, você acompanha o seu velhinho até a morte natural dele e dá a ele todo o conforto possível. Agora, quem não tem Deus, não tem família, fica ao Deus dará, como o povo diz. E aí sujeito a esse tipo de coisa. É triste, né? Muito triste, professor. Muito triste saber que a gente chegou nesse momento no nosso país, né? A gente se comparar, né? Igual essa questão da menina mesmo que cometeu, né? Aquele aborto, toda aquela indução, né? A mídia em cima, fazendo todo aquele papel em cima dela. O quanto aquilo foi triste para nós, né? Para nós católicos, aquilo foi muito assustador, né, professor? E não precisava ter feito aquele aborto, né? A gente sabe que aquela podia salvar a mãe e salvar o filho, né? A gente sabe que, veja, se matar a criança, essa criança vai ter que ser retirada da mãe depois de morta de algum jeito. Então, por que não retiraram essa criança viva? E todos nós sabemos, o Tales, que é especialista nisso aí, né? Sabe que uma criança dessa já com 5, 6 meses, ela sobrevive fora da mãe. Então, realmente foi um assassinato de alguém que podia estar vivo hoje. O que é que você falou? Infelizmente, aí está uma coisa muito importante da gente educar os nossos filhos para Deus. Porque quem é que manda no mundo hoje? O Tales sabe disso, é a universidade. É a universidade que molda a cabeça das pessoas e que forma os formadores de opinião. É da universidade que sai o jornalista, que sai o juiz, que sai não sei, o deputado, o senador. Então, é da universidade. E se a universidade está podre, se a universidade está sem Deus, está materialista, os nossos formadores de opinião vão estar assim. É a nossa realidade. Então, onde é que nós vamos curar isso? Nós vamos curar isso na família. Por que vocês dois estão aqui fazendo um programa sobre Deus, sobre família? Porque vocês tiveram um berço cristão. Você conhece bem, a família do Tales não conhece bem, mas a sua família não conhece bem. Nasceram no berço cristão. E hoje vocês estão formando opinião cristã nas pessoas. É isso que a gente precisa fomentar. Entendeu? Começar a criar esse antídoto na sociedade de famílias que eduquem seus filhos na fé cristã e que possam depois fazer o que vocês fazem hoje. Entendeu? Ou como eu fiz também. Hoje eu faço o que eu faço porque eu também recebi de um berço. E olha que coisa interessante, meu pai não era um homem culto, nem minha mãe. Meu pai fez quarto primário só. Mas meu pai era um homem sábio, um homem de Deus, como que dizia para a gente, meu filho, não faça nada contra a sua consciência, não compensa. Um dia você se arrepende. Quer sabedoria melhor? Mas por quê? Porque tinha Deus, tinha formação religiosa.
ok? Professor, muito obrigada. Né, nós louvamos ao Senhor aí, a Deus, né, pela vida do Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu crescer na fé, né? Principalmente eu agradeço porque o Thales também, né, ele foi muito conversando com o Senhor e o Senhor sempre foi muito de Deus na nossa vida. Principalmente quando a gente estava nos Estados Unidos, né, com aquele livro que eu não posso deixar de falar, que é o Breviário da Confiança. Professor, o quanto aquele livro foi um presente quando o senhor nos indicou aquele livro. É uma maravilha. Muito! Esse Monsenhor Ascânio Brandão, ele é um homem que morreu assim, com fama de santidade, aqui do lado do Paraíba, sabe? E ele tem muitos livros, além desse ele tem vários outros, mas esse realmente, olha, eu acho que eu já dei esse livro tanto de presente, sabe? Uma pessoa que está assim angustiada, que passou por um problema, sabe? Especialmente a morte, não tem coisa melhor. Realmente é um homem de Deus, ele que transpirava Deus nas suas palavras. Bendito seja Deus. Obrigada, professor, mais uma vez. Por nada. Pelo sim do senhor. Ficamos muito honrados pela sua presença. É uma alegria poder atender vocês, sabe? A gente tem um contato já de longa data, né? Deus seja louvado e, olha, continue com esse trabalho, viu? Vocês estão fazendo aquilo que o Papa João Paulo II pediu, né? Testemunhe o amor de Deus pela família. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém, professor. Com Deus. Boa tarde. Com Deus. Tchau, tchau. Mulheres de Deus, amadas, que honra, né? Nós termos tido a oportunidade de ter o Thales aqui conosco. Primeiramente, o professor Felipe Aquino aí, né? Que bênção. Amadas, nós vamos postar, essa live vai ficar salva, tá? No nosso perfil, no IGTV. Se você quiser encaminhar, fica super à vontade, tá? E nós também vamos deixar aqui algumas indicações de livros do professor. Na verdade, vocês também podem ir lá no nosso stories, que eu fui colocando, né, alguns livros lá também, né, meu bem? Nós colocamos lá. Exatamente. Então, desde já, muito obrigada pelo carinho de vocês e todos que estiveram aqui, tá bom? Um grande abraço e um beijão. Deus abençoe vocês. Amor, quer falar? Amanhã nós temos live com a Rapuk do Clube das Penélopes às 15 horas, se não me engano, tá, gente? Vem conosco, beleza? Até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Fica com Deus. Tchau.